Bom dia a todas e todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para dar início a esse bate-papo, né? Para a recepção dos calouros da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo de 2022. Sejam muito bem-vindos, nossos futuros colegas. É uma satisfação muito grande. Eu inicio com a minha audiodescrição, que é uma iniciativa inclusiva da nossa Escola de Magistrados, para facilitar aquelas pessoas que tenham alguma dificuldade visual. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, mais para lá do que para cá, né, na verdade, de cabelos castanhos claros, semilongos, partidos ao lado, e uso óculos de aro cinza. Estou trajando uma blusa preta com estampas de várias cores, um brinco em argola com pedras negras, e ao fundo tem o logo da nossa escola, a Escola de Magistrados da Terceira Região, a EMAG, e ele vem escrito em cores predominantes, vermelho e azul, escrito EMAG 30 anos, alusivo à comemoração de 30 anos da nossa escola, que começou no ano passado, essa comemoração, e segue ainda este ano, porque há várias etapas da criação e da instalação da escola, e todas elas merecem ser muito bem comemoradas. No canto direito superior desse logo, nós temos um triângulo que significa uma seta que está voltada para cima e para frente, que é o movimento do conhecimento que a nossa escola busca. Todas as escolas, enfim, buscam estar sempre adiante e evoluindo positivamente. E essa seta é formada por 17 círculos coloridos com as 17 cores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o escrito EMAG 30 anos em cores predominantes, vermelho e azul. Então, com essa breve... eu sou Terezinha Caserta, eu fui diretora da escola até pouco tempo, agora na mudança de gestão, com a assunção, inclusive, da nossa aqui presente, Marisa Santos, a quem sempre festejamos, a sexta mulher na presidência do nosso Tribunal Regional Federal, que é realmente algo digno de ser comemorado, não é? E também porque a doutora Marisa tem um percurso de muito brilhantismo e certamente fará uma excelente gestão. O diretor da nossa escola agora é o desembargador Nino Toldo, que, por compromisso anteriormente assumido, não pôde comparecer e me pediu que eu representasse, o que eu faço com muita satisfação, porque tem uma ligação muito forte com essa escola, que ela tem uma importância grande na formação dos nossos magistrados e também teve uma grande importância na minha vida profissional. Ali fiz um trabalho que foi muito prazeroso para mim. Este pequeno evento de recepção dos nossos calouros, ele está coordenado pela professora doutora Elza Boatê, que também está aqui conosco para a nossa satisfação, que é professora associada do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e também coordenado pelo professor Dr. Paulo Lucon, que é professor associado dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito, ambos os professores, queridos amigos, e que são parceiros da nossa escola, sempre colaboram conosco e abrilhantam os nossos eventos. E é uma realização da nossa escola, a EMAG, juntamente com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nós estamos na plataforma Teams e com transmissão pelo YouTube. Nós temos aqui compondo a mesa, além da presidente Marisa Santos, dos professores que já nomeei, a juíza federal Márcia Hoffmann, do Amaral e Silva Turri, que também colabora na organização desse evento e vai falar logo mais adiante, que é uma juíza antiga, de grande experiência e também uma grande amiga da
escola de magistrado, sempre colaborando, trazendo cursos extremamente interessantes, inovadores. Ela que é uma grande pensadora do direito, especialmente da filosofia. Eu dou, então, as boas-vindas, e eu sei que é um momento muito marcante na vida de todos vocês e também marcado por apreensões e incertezas, mas eu gostaria de dizer que o curso de Direito é um curso fascinante, onde nós temos contato com todas as esferas do conhecimento, da vida em sociedade, e nos traz assim um conhecimento enorme para a vida, não só para a profissão, e abre, obviamente, um leque enorme de atuações profissionais. Então, eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito bem nesse curso e vão crescer muito com ele. E o nosso tribunal, a nossa escola, quer dar as boas-vindas, porque quer ter alguns de vocês nos nossos quadros depois, e nós queremos dizer da importância e da satisfação que é poder exercer a judicatura. Nós estamos aqui entre 3 juízas já bastante antigas de casa e que são, como eu sei, Márcia e Marisa, apaixonadas pelo direito e também e especialmente pela jurisdição. Mas, é claro, é uma profissão de extrema responsabilidade e que exige uma série de ferramentas. Vocês vão adquirir muitas delas no curso, especialmente os conhecimentos técnicos, que são, obviamente, indispensáveis para o bom exercício da jurisdição, mas os outros atributos são igualmente, ou até mais, eu diria, importantes, porque para ser um bom juiz precisa, antes de tudo, ser um bom ser humano. Precisa conhecer a realidade onde vivemos, especialmente o nosso país, que é um país marcado por profundas desigualdades, e precisa ter muita empatia para se colocar no lugar do outro, lembrar que atrás de cada processo há um ser humano clamando por justiça, e é a nossa responsabilidade entregar a ele a paz social, entregar a ele a paz de espírito, a paz de alma, e também, obviamente, os direitos para que ele possa viver uma vida digna. Então, é muito importante o juiz que tenha essa sensibilidade, que tenha esse humanismo para reconhecer no outro um igual, e um igual que precisa ter as condições, as oportunidades e poder trilhar os mesmos caminhos que nós trilhamos, e nós temos que reconhecer grande parte da nossa magistratura e, lógico, todos os nossos universitários são uma parcela muito privilegiada da nossa sociedade, mas precisa ter os olhos para os mais desfavorecidos, porque uma sociedade não cresce, não evolui, senão cuidando daqueles que mais precisam. E a sociedade só será melhor, eu sempre repito isso, já está até cansativo, mas eu tenho isso como lema: a sociedade só será melhor se for melhor para todos, e não apenas para alguns poucos, como é a nossa realidade hoje. Então, está na mão de vocês operar as transformações necessárias para que nós cheguemos até um mundo melhor. Então, por isso é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui com vocês e dar início a esse bate-papo. Eu vou, primeiramente, passar a palavra para a professora Elza, pedindo que ela também faça a sua audiodescrição. Ela é doutora e livre-docente na área de Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, mestra na área de Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina, especializada em Direito Tributário, e é professora associada no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Vocês terão muito a aprender com ela, e não só os conhecimentos técnicos, mas especialmente a sua natureza humana, que é cativante. Professora Elza. Muito obrigada, doutora Terezinha, com uma apresentação extremamente generosa. A minha saudação se dirige a vocês, alunos ingressantes deste ano.
Vocês são as pessoas mais importantes numa universidade. Nada fazemos se não tivermos alunos. E recebê-los bem é nossa obrigação para que vocês descubram a sua própria vocação. Então, hoje, nós pensamos numa palestra interessante com duas mulheres de fibra ativa, que trabalham muito, para explicar para vocês como se dá o exercício da magistratura. E vocês vão poder fazer perguntas pelo chat, podem mandar as perguntas pelo chat, elas vão ser respondidas. Numa breve descrição minha, eu não sei dizer qual é a cor do meu cabelo, porque eu vou tanto no cabeleireiro, faço tanta coisa, sinceramente, eu não sei que cor eu tenho. Mas, enfim, eu sou uma pessoa clara, com olhos verdes, estou com uma blusa estampada, atrás de mim tem um quadro meu que eu gosto muito, de flores, e é o quarto onde eu trabalho. Vou até aqui, não sei, dá para ver um pouquinho ali para vocês. É o meu quarto de estudo, quando eu estou trabalhando aqui em casa. E eu também uso óculos para leitura, principalmente. Eu acho que isso já dá uma boa característica e não quero tomar mais tempo para nós chegarmos aos demais palestrantes. Devolvo a palavra à doutora Terezinha. Muito obrigada, professora Elza, e também, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor doutor Paulo Lucon, também para a sua saudação e pedindo que faça sua audiodescrição ao início. Ele que é livre-docente, doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor associado nos cursos de graduação e pós-graduação da mesma instituição. Ele se especializou em Direito Processual Civil, é um grande processualista conhecido de todos, e o fez na Faculdade de Direito da Universidade Estatal de Milão, na Itália. É vice-presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Direito Processual e vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Conselheiro do Instituto do Instituto dos Advogados de São Paulo, instituição da qual foi vice-presidente também. Ele integrou a Comissão Especial da Câmara dos Deputados para a elaboração do Código de Processo Civil de 2015. Atuou como juiz efetivo no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de 2004 a 2011 e é conselheiro e presidente da Comissão de Ética da Presidência, da Presidência da República de 2018 a 2021. Professor Lucon, a palavra é sua. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar a doutora Terezinha Caserta, querida amiga, tanta parceria que fazemos aí ao longo dos anos. Essa é mais uma. Também agradecer a oportunidade à presidente, cumprimentando também a doutora Marisa Ferreira dos Santos e também a doutora Márcia Hoffmann pela presença, Tuve, pela presença, e a professora querida, professora Elza, que tanto me ajuda nesta organização tremenda que é a Semana de Recepção dos Novos Alunos, que hoje já não é mais uma semana, virou um mês, não é? Porque os alunos foi dada a oportunidade extraordinária de conhecer os tribunais da federação, os escritórios de advocacia, ministérios públicos, não é? Então, com uma visão ampla da carreira jurídica, que é essa carreira que nós abraçamos e nos apaixonamos. Então, eu já fiz um discurso na aula inaugural, na segunda-feira, a todos os alunos. Vou passar da minha descrição, sou um homem de 55 anos, sem cabelos, calvo, de óculos, e estou com um terno azul, gravata azul, e camisa azul, e ao meu fundo tem os meus livros aqui, que eu estou em casa, onde eu também trabalho e passei a trabalhar bastante nesse tempo de pandemia.
Então, renovo aqui meus agradecimentos e devolvo a palavra à doutora Terezinha com os meus agradecimentos à EMAG e ao querido Tribunal Regional Federal, com quem convivi com muitos colegas ao longo dos 8 anos de judicatura no Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Lucon, é uma satisfação sempre tê-lo conosco, e a parceria da universidade com a academia é imprescindível para que todos cresçamos mais. Eu vou, então, já passando a palavra de volta à professora Elza, que conduzirá daqui para frente o evento, fará as apresentações e, enfim, mediará essa nossa manhã deliciosa. Professora, pode seguir. Muito obrigada. Olha, a doutora Marisa Santos foi corregedora, o que é uma tarefa muito difícil, tem que ter muito equilíbrio na carreira, porque é amada e é odiada. Então, é uma pessoa que tem esse equilíbrio e, apesar de passar por esse órgão tão difícil, hoje ela é presidente do Tribunal Federal. É muito orgulho para todas nós mulheres que sabemos da dificuldade de se alcançar postos de relevo. Nós temos muitas mulheres na magistratura, mas alcançar postos de relevo como este é bastante difícil. Doutora Marisa, é um prazer conceder a palavra à senhora para que nós possamos ouvi-la. É um prazer saber que a senhora conseguiu um horário para estar conosco, porque sabemos de como é a vida de quem está na presidência. E, além de tudo, uma linda desembargadora, que nos dá orgulho para todos nós. Então, com muito carinho, eu passo a palavra à senhora. Bom dia a todos. Bom dia, professora Elza Boatê, professor Paulo Lucon, Terezinha Caserta, minha querida amiga, colega de concurso, companheira de tantas lutas há 34 anos, Márcia Hoffmann, uma das nossas maiores juízas, né? Nós temos muitos juízes, a Márcia se destaca muito. Eu fiquei até emocionada, né, quando recebi esse convite, porque recepcionar os calouros da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco é uma honra para mim, porque me formei no Largo em 1978, e é muito bom, tantos anos depois, nem sei mais quantos anos, poder falar com vocês. Eu me descrevo aqui como uma mulher branca, de pele bem branquinha, na verdade, que não gosta de sol. Tenho 66 anos de idade. Também já não sei mais qual é a cor do meu cabelo, né, professora Elza? A gente acaba esquecendo, mas nesse momento ele está mais para um castanho claro, assim, com umas luzes, né? E eu estou na minha sala de trabalho atual, sentada numa cadeira preta, uso uma blusa bege, e aqui esse meu... é o crachá do tribunal que eu esqueci de tirar, enfim, está aqui. E tenho muito orgulho de ocupar esse lugar, que já foi da doutora Terezinha, ela foi a última presidente, né, mulher presidente do tribunal. Eu sou a 6ª mulher a presidir esse tribunal, o que é um sinal de que o Tribunal Regional Federal caminha realmente para acabar, né, com essa discriminação. Eu gostaria de dizer para vocês, porque vocês me deram um tema muito interessante, o que é ser um bom juiz, né? Basta passar no concurso para ser um bom juiz? O que é ser um bom juiz? Bom, aí eu preciso pedir licença a vocês para contar uma historinha que é muito parecida com a da Terezinha, porque a gente saiu da Procuradoria do Estado, no mesmo concurso, né, Terezinha? Viemos juntas para a Justiça Federal com outros colegas, nós éramos 10
egressos da Procuradoria do Estado de São Paulo e viemos para a Justiça Federal, tomamos posse na mesma época, 1988, antes da entrada em vigor da atual Constituição Federal. E eu vou contar essa história para vocês, porque vocês estão no primeiro ano, e é bom que vocês saibam que a primeira coisa que um profissional do direito precisa saber é que ele está tratando, né, estudando humanidades, né? Então, ele não será um carimbador, não fará cálculos, ele tem que ser um observador atento da realidade que se apresenta a ele, tanto como advogado, como Ministério Público, como juiz, um procurador, né, de autarquias ou procurador dos entes públicos federais, estaduais. Ele terá que ser sempre um observador atento da realidade para que ele não seja um mero burocrata. E qual é o caminho que a gente percorre para isso? É um caminho duro. A primeira coisa é não se deixar logo no primeiro ano, principalmente nas arcadas, se imbuir daquele orgulho que eu serei um profissional do direito formado pelas arcadas. Isso é um orgulho, mas ele não poderá dominar a sua vida, né? Você vai encontrar outras pessoas formadas em outras universidades que também serão boas, também serão estudiosas. Mas você vai guardar essa alegria, né, Márcia, de ser um egresso das arcadas. Essa alegria, esse orgulho a gente não deixa de ter. E é muito comum que a gente se contamine por essa pompa e circunstância que o direito traz logo no primeiro ano. A gente vê, né, eu via pelo menos, né, no meu tempo, eu já falo no meu tempo, mas era assim mesmo. No meu tempo, muitos alunos do primeiro ano já iam de terno, gravata, com aquela pose, professora eu sou um advogado, né, mas ele tem muito chão ainda para aprender, muito chão para percorrer e muitas coisas para aprender. O juiz, antes de tudo, é um servidor público. Isso ele tem que aprender desde o começo. E todos nós que estudamos o direito, nós fazemos disso a nossa profissão, mas nós temos que servir a essa sociedade que nos deu o privilégio de chegar a uma boa universidade, ou de chegar até a universidade, que não seja a Universidade de São Paulo, e a gente tem que devolver para essa sociedade essa oportunidade que ela nos deu. E isso é muito importante. Nós somos, sim, privilegiados, já por estar na universidade, principalmente por estar aí no Largo. E não esquecer que isso não é uma coisa fácil, isso é uma carga que a gente vai levar para o resto da vida. Então, disso decorre várias coisas. Ser um bom advogado, ser um estudioso contínuo do direito e da realidade social. E para ser um bom juiz, eu tenho que conviver com a comunidade, saber que comunidade é essa. Aquele juiz que vivia recluso no seu gabinete não será certamente um bom juiz. Quando a Terezinha e eu ingressamos, 34 anos atrás, e a Márcia, um pouco depois, né, Márcia? Quanto tempo depois? Uns 25? Vou fazer 27 de magistratura. 27. O que a gente encontrava? A gente encontrava essa pompa e circunstância, um juiz desligado da realidade, não conectado com esse mundo que a gente tem e que muitas vezes não conhecia a sua comunidade. Quem chegava naquela época à magistratura ou ao Ministério Público, a esses cargos públicos, era normalmente gente da elite mesmo, né? Da elite econômica, né? Da elite que tem dinheiro, que pôde estudar em boas escolas e que podia chegar à universidade. E que, na maioria das vezes, não saía desse seu ciclo para conhecer a realidade da vida. Então, a gente tem, até hoje, eu gostaria que vocês pensassem se vocês têm. Já andaram de ônibus em São Paulo?
Já usaram o metrô? Já pegaram um ônibus que saia dali das imediações do Largo São Francisco e vá até a Zona Norte, bem distante, até a Zona Leste, até a Zona Sul, para saber quem são essas pessoas que precisam desse saber que a gente vai adquirindo ao longo do estudo do direito, né? E que nós temos que devolver para elas. Nós chegamos aqui, mas elas têm uma grande colaboração nisso, certo? Elas perderam as suas oportunidades, não para que nós tivéssemos as nossas, mas elas não tiveram as mesmas que nós tivemos. Então, nós temos que conhecê-los em primeiro lugar. Então, aquela arrogância da distância, né? Eu sou um advogado, eu sou um promotor, eu sou um juiz, não vai servir para ser bom em nada. Não vai servir para ser bom em nada. A gente vê notícias, né, de jornal, de pobres humilhados em salas de audiência, por exemplo. Como que o trabalhador rural vem fazer uma audiência comigo usando um chinelo? Mas você sabe como vive um trabalhador rural? Quando você for de carro até a sua fazenda, aqui no interior de São Paulo, dá uma olhadinha e para na estrada e entra um pouco, vê como essas pessoas vivem, como elas estão trabalhando, se elas teriam condição de ter um calçado que não fosse um chinelo para comparecer numa audiência. Quem fez já muitas audiências, né, Márcia, sabe que essas pessoas olham para nós e se assustam muito. Como é que a gente faz um approach, né, com elas, né? Como é que a gente faz contato com elas? Elas não vão conseguir subir nesse pedestal em que o profissional de direito se colocou. O profissional do direito é que vai ter que descer do pedestal para o lugar dele, que é o lugar de todos. Né? Ele é um profissional, o lugar dele é o lugar de todos. Então, aquele pedestal que existe nas salas de audiência, né, que a gente coloca a mesa do juiz num plano mais alto, na minha opinião, deveria não existir mais. O juiz está no mesmo plano de todos os demais seres. Mas o costume, né, acaba transmitindo essa sensação de que ele está acima, né, de tudo e de todos, e não está, que ele dará a última palavra e que ele é um sábio. E é muito triste saber que, às vezes, ele não sabe nada. Ingressa-se na magistratura com uma idade, assim, saiu da faculdade, daí cumpre lá 3 anos, né, de atividade jurídica, já pode fazer o concurso e ser juiz. O que é que a gente sabe quando tem 25, 26 anos? Sabe da vida? Sabe pouco. E eu, como corregedora, a Terezinha também foi corregedora, ela sabe das dificuldades que a gente encontra para formar magistrados que tenham uma visão humanística, né? Sabe, que eles realmente precisam saber e como devem se comportar e o quanto devem conhecer da sua realidade. Por isso, Terezinha fez uma gestão tão maravilhosa na EMAG, né? Proporcionou tanta integração com todos os segmentos da sociedade, justamente para dar formação aos nossos juízes, para que eles possam melhor decidir. O juiz é um servidor público, ele tem que conhecer a sua comunidade. Um juiz, por exemplo, que é o que vai aparecer para vocês com mais frequência, e que deve estar no imaginário de vocês, né? Um juiz criminal, casos criminais, e um juiz que decida direito de família, né? Quando ele ouve uma testemunha num caso de direito de família, guarda de filhos, por exemplo, ou quando ele toma o depoimento daquela mãe da criança ou do pai daquela criança, será que só estando ali do alto daquele pedestal, olhando para aquelas pessoas e fazendo um monte de perguntas que às vezes elas não compreendem, sem ele ter uma preparação, assim, um
toque pessoal no sentido de compreender a dor que é estar ali discutindo uma guarda de filho. O que significa aquela decisão que ele vai dar? O que significa para aquela criança que vai receber aquilo? Você vai morar com seu pai, você vai morar com a sua mãe, você vai ver seu pai uma vez por semana, você vai ver sua mãe só uma vez a cada 15 dias. Será que ele sabe, ele estudou, ele tem conhecimento daquilo que ele está fazendo, do resultado daquilo que ele está fazendo? Quando ele julga um caso de violência doméstica, e quando faz perguntas para aquela mulher que sofreu a violência doméstica, será que ele sabe usar o tom correto para falar com essa pessoa? Será que a forma como ele faz aquelas perguntas não acaba constrangendo ainda mais aquela mulher que sofreu a violência? E eu não estou falando só de homens que fazem perguntas duras, juízas também fazem, né? É que para mim, para Terezinha, para Márcia, não faz diferença a gente falar de homens e mulheres exercendo a magistratura, porque a gente nós nunca nos colocamos numa posição de inferioridade ou de fragilidade. A gente enfrentou todas as barras e está aqui hoje. Desculpa, professora Elza, esse linguajar, mas é que é mais fácil a gente se comunicar com os jovens hoje assim. Então, o juiz, quando vai fazer esse tipo de audiência, tem que entender bem que aquela gente vive na pobreza, aquela mulher que sofreu violência doméstica, aquele homem que a agrediu, como é que eles vivem, qual é a condição social deles, qual é materialmente como eles estão, emocionalmente como é que eles estão, e aquela criança, porque uma sentença não é um carimbo, uma sentença tem que ser uma decisão pensada, não só tecnicamente, mas com uma avaliação da realidade. Talvez se você conhecesse melhor da vida, você juiz, você não decidisse aquela guarda de filhos daquela forma. Você não, talvez não inquirisse aquelas testemunhas ou aquela mulher agredida daquela forma áspera, dura. Talvez você tentasse conciliar aquela situação. Talvez você pudesse pesquisar uma solução alternativa de consenso que pudesse conciliar todos os interesses e aliviar aquela situação. Porque nenhum de nós tem o poder de resolver para sempre, né, dar a última palavra em coisa nenhuma. Não se iludam com isso. Quando vai fazer uma audiência criminal, se a gente, aqui na Justiça Federal, a nossa competência criminal é de crimes, tráfico internacional de drogas e contrabandos, né, coisas em larga escala. Nós temos também os nossos pequenos réus e as nossas testemunhas humildes, tráfico internacional de pessoas, pedofilia. Como a gente lida com isso do alto lá do pedestal? Tem que descer do pedestal e ir conversar com essas pessoas. Você vai trabalhar numa zona de fronteira, por exemplo, professora Elza, professor Lucon, nós temos varas federais nas fronteiras com Paraguai e Bolívia, onde há um intenso tráfico internacional de drogas, há questões indígenas de extrema relevância de comunidades indígenas, as questões ambientais e a prostituição infantil. São corriqueiras essas situações para um juiz federal que atua em áreas de fronteira. Ele pode ser um juiz do alto do seu pedestal sem entender essa realidade, sem saber como aquelas pessoas vivem, trabalhar à distância, né, Terezinha? Eu não vou lá, não, eu faço tudo aqui pelo online, não tem como ser juiz dessa forma. Então, para ser um bom juiz, saber que é um servidor público e se desvestir, tirar essa arrogância, porque ela não vai servir para nada. Aliás, a gente tinha um desembargador Márcio Moraes, que já se aposentou, que ele dizia que no mundo do direito,
existe a maior densidade demográfica de arrogância, ou seja, o maior número de quantidade de arrogância por metro quadrado. Todo mundo sabe tudo, todo mundo... Os juízes do tempo da Márcia, da Terezinha e do meu tempo, né, entravam assim, cheios de pompa e circunstâncias, se deparavam com uma realidade bem dura mesmo. A gente foi perdendo, né, os nossos sonhos de meninas, né, Terezinha? Fomos avançando na carreira, cuidando dos nossos filhos, apesar de todas as nossas dificuldades, fomos alcançando essas posições. Hoje, a gente tem uma outra configuração dos jovens, professora Elza, professor Lucão, muito diferente. Esta geração que já chega à magistratura é a geração do eletrônico, né? A gente fala que é a geração do videogame. Os meus filhos e da Terezinha passaram por todos os tipos de videogame, né? Terezinha, a gente conheceu todos. É a geração da internet, a geração que faz pesquisas muito superficiais, que conhece o mundo pelas redes sociais. E é aí que a gente precisa tomar cuidado. Eu tenho vi muito na corregedoria, e a Terezinha também viu, que a gente encontra juízes recém-chegados, que são extremamente jovens, estão na faixa dos 30 anos de idade, e que têm um conhecimento da vida que é da internet. Então, eles chegam todos felizes, tomam posse, e aí ficam aqui na escola de magistrados por um período, enquanto vão tratando, né, de aprender a ser juiz, né, vão julgando alguns processos, mas reclamam bastante que eles levam um susto, porque o glamour é perdido imediatamente. O glamour acaba assim que ele entra. Então ele diz, mas eu vou trabalhar numa sala tão pequena, mas eu não vou ter carro, mas eu vou ter que morar longe, assim, na área de fronteira. Mas como? Aí eu fazia isso na corregedoria, a Terezinha fazia também. Então senta aqui que eu vou te contar uma história, como é que era quando a gente entrou, que a gente não tinha sala, a gente não tinha carro, né, Terezinha? Aliás, Terezinha e eu dividíamos uma carona, né? Uma dava carona para a outra, porque, além de tudo, nós éramos vizinhas para ir trabalhar. Nós asfaltamos aqui o caminho para esse pessoal que chega agora. E é um pessoal que chega com muita pompa e circunstância. Infelizmente, um pouco vazio de conhecimento da realidade. É o pessoal que quer trabalhar só no remoto, só no eletrônico. Não, mas você tem que ir lá para Corumbá. Corumbá é uma rota intensa de tráfego ali na fronteira com a Bolívia, né? Ou você vai lá para Ponta Porã, a rota do tráfico que vem do Paraguai. Causas indígenas, né? Então, todo tipo de conflito agrário e tal. Mas eu vou ter que ir para lá. Ué, vai. Você vai. Mas o que tem lá? Como é que eu vou viver lá? Ué, você vai viver como todas as pessoas que vivem lá vivem. É para isso que você veio ser juiz. Então, assim, a magistratura não é a sala bacana da nossa casa, nosso escritório bem montado, né? O carro bacana na porta. Não é isso não, gente. Eu estou falando da Justiça Federal, mas na Justiça Estadual é assim também. Quem for juiz aqui no estado de São Paulo, provavelmente fará uma carreira pelo interior do estado, pelas cidades mais distantes, e aí é que um dia, depois de muito tempo, chegará a ser juiz na capital. E talvez nunca chegue desembargador por conta de uma carreira bem parada que a gente tem atualmente e por conta da aposentadoria compulsória, que agora é aos 75 anos de idade. Então, vocês entram aí com
vamos supor, 30 anos, né? Poderiam trabalhar 45 anos como juízes e não chegar a desembargador. Então, esse glamour pode não existir, pode não ser assim. Agora, para pessoas que gostam de trabalhar, que gostam de andar pela rua, pegar o ônibus, pegar o metrô e olhar como vivem os outros, a magistratura é um lugar excelente para fazer isso. E uma lição de vida a cada dia. Trabalhar nos juizados especiais, por exemplo, é uma grande experiência que, inclusive, mudou a cara da Justiça Federal, viu, professora Elza? Mudou a cara da Justiça Federal. A Justiça Federal, em 2002, instalou juizados especiais federais e foi aí que a Justiça Federal conheceu o povo carente, as pessoas necessitadas, a pobreza e a miséria que tem nesse estado de São Paulo, sim. Foi aí que a gente conheceu, porque a gente só tratava com questões tributárias, de muito dinheiro, questões constitucionais, né, Terezinha? As questões criminais, assim, esses crimes bárbaros de tráfico de drogas e tal, mas nós não conhecíamos a nossa comunidade e nós fomos confrontados com uma realidade muito dura que nós tivemos, a qual nós tivemos que nos adaptar de um dia para o outro. Então, os juízes e servidores públicos foram lidar com essa comunidade necessitada. E nós andamos tão bem para frente que vocês devem ter visto nos jornais um projeto que se encerrou ontem, que é o POP Rua Ajude, que o tribunal nosso coordenou, começou na gestão do Dr. Mairan e foi concluído ontem, e que nós coordenamos uma ação para moradores de rua que deu todo tipo de atendimento, desde tirar carteira de identidade, título de eleitor, CPF, porque sem CPF eles não acessam nenhum benefício assistencial. Tiveram atendimento médico, atendimento à comunidade LGBTQIA+, enfim, várias entidades participaram e, para minha surpresa, os primeiros a aderir para irem trabalhar lá com a comunidade carente foram os juízes e desembargadores. Terezinha ficou lá, trabalhando lá, atendendo as pessoas, juízes distribuindo os kits de higiene, distribuindo senhas, ouvindo as pessoas. Isso foi algo assim... Nós atendemos 9.000 pessoas, Terezinha. Aproximadamente 9.000 pessoas em 3 dias. Uma magistratura diferente. Eram os novinhos? Alguns. Eram os antigos que estavam lá, porque aprenderam muito, já se despiram há muito tempo dessas vestes da arrogância, né, que a gente tão bem vê por aí. Então, o que a gente tem que fazer hoje, professora Elza, é justamente dar essa formação, né, aos alunos, não só essa formação técnica, porque para passar no concurso para juiz, para magistrado, para Ministério Público, para qualquer carreira jurídica, é só a porta de entrada. O duro é permanecer e ser feliz, né? Ser feliz, se realizar nessa carreira. E para isso não pode ficar isolado, tem que se integrar à comunidade. Então, eu vi desembargadores antigos, como eu e a Terezinha, lá no meio, trabalhando, com muita alegria, atendendo as pessoas. Tinha até o banho e tosa para os cachorrinhos dos moradores de rua, para vocês terem uma ideia do tamanho do atendimento. Ninguém nos disse não, que não queria participar. Foi uma coisa fantástica. Ontem o problema, Terezinha, é que tinha muito juiz que queria ir para lá e não podia, porque tinha que fazer audiência. Aí não dava, gente, tem que ficar na vara e deixar os outros lá trabalhando. Até um dos nossos desembargadores, o Carlos Delgado, que tem acho uns 2 metros de altura, né, Terezinha? O trabalho interessante dele, ele recebia os moradores de rua na entrada, conversava com eles, encaminhava para os setores com toda a alegria. Ninguém lá ficou sabendo que ele era um desembargador, não. Carregava caixas
aquelas caixas de comida e os kits de higiene, ele próprio carregava aquilo e levava para lá e para cá, feliz da vida. Esses são juízes de verdade. São esses aí. Esses que vão lá ver a sua comunidade. Se não fizer isso, gente, se não se integrar, a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que eu já esgotei o meu tempo. Desculpa, professora Elza, professor Lucon, se não era isso que pretendiam, mas eu não tenho receita para ser bom juiz, não, né? E estudar sempre. Mas é isso aí. Muito obrigada, né, pela oportunidade. E que todos eles sejam felizes nessas carreiras jurídicas todas. Serão. Parabéns, professora, palmas para a senhora, os nossos alunos lá devem estar aplaudindo também. Contar essa dimensão de vida e o que os novos juízes estão fazendo, eu digo novos porque nós não conhecemos isso não. A gente não tem essa ideia de sair e trabalhar com as comunidades. É um fato muito importante e que nos lembra sempre do papel da filosofia na formação de todas as carreiras, né? A senhora mesmo praticamente reproduziu aqui a legenda délfica do Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Não há como conhecer o outro, as pessoas que não entram no seu interior para se conhecer, para saber qual é a sua alma, o que é que estão fazendo, é fundamental para que possa também atender os demais, principalmente julgar sobre a vida dos outros. Então, muito obrigada, foi maravilhosa a sua palestra. Antes de passar a palavra para a doutora Márcia, eu quero me penitenciar de uma coisa que eu não falei e gostaria de falar agora. O professor Lucon, ele é o coordenador do SEREC. Esse é o segundo ano que ele faz esse SEREC extraordinário na recepção dos alunos, com toda a organização, que não é fácil, encaixando os horários, as comunidades, os passeios. Não é brincadeira, é muita coisa. O sucesso desta SEREC é devido ao professor Lucon. E digo isso com muito orgulho, porque ao vê-lo falar a sua idade, eu fiquei surpresa. Muito surpresa. Eu tenho 67 anos. E o Lucon foi meu aluno no primeiro ano da faculdade. Aquele rapaz com olhos inteligentes, cheios de pergunta e tudo mais, é hoje este professor especial ao meu lado, é um advogado brilhante e que tem uma qualidade que eu sempre digo a ele, que é muito rara. Ele é um pai extraordinário, com todas as atividades que o Lucon tem. Ele não tem quase tempo para nada, ele tem tempo para todos os filhos. Todos, e são muitos, gente. Eu falo, Lucon, como você dá conta? Professora, eu dou conta. Eu falo, eu vejo você, eu fico encantada de um pai que tem tempo para os seus filhos, para comemorar a vitória dos filhos, Lucon. Então, é assim, nossos alunos são nossos filhos também. Eu me sinto um pouco avó dos seus filhos, Lucon, porque quando eu vejo, eu fico muito feliz de ver esse brilhante advogado com esse tempo, com essa dedicação para os seus descendentes. E dito isto, eu lembro que a doutora Márcia também foi minha aluna no curso de doutorado. E impressionante que ela perguntava tanto, e as perguntas eram sempre opostas ao que as pessoas estavam falando. Então, a discussão mudava de tom. A toda hora, a Márcia perguntava. E isso enriquecia o debate. Que eu cheguei a ponto de falar, olha, você não precisa fazer aquela matéria, mas quer vir no curso?
porque você levanta perguntas que os alunos ficam todos interessados. Então, volte para o curso, mesmo sem você precisar, porque esse espírito seu é um espírito muito bom e vindo de uma magistrada que todo mundo imagina que é o exemplo da seriedade, é o exemplo de que vai ficar em cima do muro, não vai dizer nada porque é juíza. Sabe aquele tipo de pessoa que vai falar? Com a Márcia não tem isso. Com a Márcia, ela conhece muito bem ela fala do que ela ama, e foi graças a ela que nós levamos muita filosofia na EMAG. Eu sou grata, doutora Terezinha, pelos cursos que ela abriu a porta para nós, de filosofia do direito, quando antes só eram dados cursos dogmáticos para os juízes recém-aprovados. E nós começamos a levar cursos filosóficos. Então, é também uma mudança muito interessante para reforçar um outro lado desses futuros juízes para o que a doutora Marisa está dizendo. Precisa conhecer a situação, precisa pegar um ônibus. Não é só andar de táxi ou chofer, tem que pegar um ônibus para saber como é a vida que você vai trabalhar. E passo assim a palavra para minha querida amiga, doutora Márcia Hoffmann. Muito obrigada, professora Elza. Começo aqui saudando os calouros da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, também sou egressa dessa faculdade. Confesso que eu estava com certo receio de falar com vocês hoje, e perguntei à minha filha mais velha, que tem 21 anos, eu falei, como eu me dirijo aos alunos, aos calouros recém-egressos? Ela falou assim, mamãe, pensa que você está se dirigindo a pessoas que têm a idade das suas filhas. Eu tenho uma de 21, outra de 19. E com isso em mente, eu lhes dou as boas-vindas como se meus filhos fossem, mas também serão futuramente, quem sabe, meus colegas. Eu cumprimento a professora Elza Boatê, minha professora querida, que foi das minhas duas bancas, da minha banca de mestrado, da minha banca de qualificação do doutorado, da minha banca do doutorado. Professora Elza não é só uma professora, é uma amiga e é uma mestra, em todo o sentido dessa palavra. O professor Lucon, que também é um exemplo, um processualista brilhante, e agora estou vendo com o exemplo de pai que acha tempo para os seus filhos, isso é absolutamente extraordinário, um grande parceiro do nosso tribunal, da nossa escola, estou muito feliz e honrada de tê-lo aqui conosco na data de hoje. Queria cumprimentar também, que também achou um tempo para vir aqui conosco, a desembargadora Marisa Santos, minha ex-corregedora, atual presidente, e eu chamo carinhosamente, com muito respeito, da papisa do direito previdenciário. A doutora Marisa Santos, dentre outras obras, ela tem um livro maravilhoso, quem fizer depois, mais além direito previdenciário, chama Direito Previdenciário Esquematizado, é publicado pela Saraiva. Para mim, é a minha bíblia do direito previdenciário, é um livro que eu consulto constantemente, e eu só não corro para comprar todas as edições que a doutora Marisa me manda, com toda a gentileza e generosidade do seu coração. Apenas para lembrar que a doutora Marisa, além de presidente e ter sido corregedora, ela foi coordenadora do Gabinete da Conciliação, foi também coordenadora dos Juizados Especiais e foi a primeira presidente do Juizado Especial Federal. Eu também fazia parte desta primeira leva e trabalhei junto com a doutora Marisa desde lá atrás. Antes disso, ela foi titular da 7ª Vara Federal Civil, da Subseção Judiciária de São Paulo, e antes de ingressar, como ela falou, foi procuradora do Estado de São Paulo, e ela é mestra em Direito e Relações Sociais pela PUC de São Paulo. Também egressa da Faculdade de Direito Largo São Francisco. Também queria cumprimentar minha amiga, colega, a doutora Terezinha Caserta, que é desembargadora federal pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Ela exerceu a presidência também foi corregedora, foi diretora da Escola de Magistrados no biênio 2020-2022, foi coordenadora da Comissão de Equidade de Gênero, pós-graduada em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Direito Público pela PUC, também de São Paulo.
integra o órgão especial desde 2002 e é membro efetivo do Conselho Federal da Terceira Região, ou foi membro dos biênios 2012, 2014, 2016 e 2018. Também tenho a honra de dizer que é minha grande amiga. A todos, muito obrigada, é uma honra tê-los aqui comigo hoje. A doutora Marisa Santos começou contando uma história, e eu peço permissão para também começar contando uma história. Era uma vez um filósofo grego conhecido como Sexto Empírico. Sexto Empírico se preocupava com uma das questões que mais angustia a filosofia até os dias de hoje: problema da verdade. É possível encontrar a verdade ou não é possível encontrar a verdade? Já na época do Sexto Empírico, havia diversas escolas da filosofia, ou escolas de filosofia, que defendiam posições distintas. Algumas escolas, como as filosofias de Aristóteles, alegavam ter encontrado a verdade. Também as escolas de Epicuro, as escolas dos estoicos. Outras escolas negavam a possibilidade de encontrar a verdade, como as chamadas escolas da academia, como Clitômaco e Carnéades. Outras escolas ainda continuavam investigando, são chamadas as escolas céticas. Sexto Empírico, nos seus escritos, eles nos convida a seguir passo a passo em suas reflexões filosóficas. Pois bem, eu os convido a fazer a mesma coisa comigo. Eu prometo que serei breve. O que faz Sexto Empírico? Ele examina as explicações de cada sistema filosófico na sua busca da verdade, que em grego é zétasis. Sexto Empírico se depara, então, com teorias conflitantes de afonia, ou seja, cada sistema filosófico engendra uma teoria que se confronta com a de outro sistema. E cada sistema propõe ser a única verdadeira, que a sua resposta é a única verdadeira ao problema de verdade. Daí, Sexto Empírico chegou à seguinte conclusão: falta um critério para decidir qual das teorias assim opostas seria a verdadeira. Ou seja, já que os critérios dependeriam eles próprios de uma outra teoria que não seria imune ao questionamento. Em outras palavras, no confronto das teorias, Sexto Empírico não encontrou nenhum metacritério para julgar os sistemas, se os sistemas filosóficos estavam certos ou errados na busca da verdade, que não acabasse transformando ele mesmo num outro sistema filosófico. Incapaz, portanto, de se decidir entre as filosofias, Sexto Empírico faz uma escolha, ou, melhor dizendo, incapaz de fazer uma escolha entre tantos sistemas opostos, Sexto Empírico se vê forçado a não se pronunciar, em grego, afasia, e, portanto, a suspender o juízo, em grego, epoké. E quando ele faz isso, ele se vê, de repente, livre das inquietações. E, com isso, ele alcança a tranquilidade da alma, em grego, ataraxia. Eu vou parar por aqui, teria muito mais a falar de Sexto Empírico, mas eu vou parar por aqui. E por quê? Vou começar a lhe contar uma outra história, a lhes contar. Era uma vez uma aluna no segundo grau, na época se chamava colegial, hoje se chama ensino médio, que não sabia a sua verdadeira vocação. Essa aluna entrou para a Faculdade de Direito Largo São Francisco simplesmente porque não se via fazendo medicina nem engenharia. Então, para essa aluna, só havia 3 faculdades possíveis: Direito, Engenharia e Medicina. Como ela não queria nem medicina nem engenharia, ela foi parar no primeiro ano, no Direito. Pois bem, essa aluna, não se assustem, ela odiou o primeiro ano, mas sentiu bater no peito a heróica pancada. Por outro lado, essa aluna amou a política estudantil, amou as cervejas do Centro Acadêmico 11 de Agosto, regadas com mais discussões políticas, amou a tomada da faculdade na véspera das eleições para o Centro Acadêmico, amou a peruada,
amou fazer teatro na sala dos estudantes, amou as saídas dos estudantes em apoio às manifestações, as diretas já. A mãe dessa aluna dizia, Márcia, já sabe que sou eu, é só o primeiro ano, espera. A Márcia, que sou eu, odiou o segundo ano. Mas agora eu vou falar na primeira pessoa. Mas eu continuei amando a vida fora dos bancos das salas de aulas. Eu ia assim, porque eu sempre fui muito Caxias. Eu estudava direitinho, mas eu gostava era da vida fora, a vida dos corredores, a vida da noite. Eu estudava pela manhã, mas eu ia frequentava à noite. Naquele mesmo ano eu comecei a fazer estágio numa paraestatal. Vocês vão aprender isso quando tiverem direito administrativo. No caso, era uma sociedade de economia mista, mais ligada ao governo. Minha mãe dizia, Márcia, é só o segundo ano, espere. Daí no terceiro ano eu também odiei. Mas as discussões políticas, poxa vida, eu até entrei numa chapa. Disputei as eleições no Centro Acadêmico 11 de agosto. Minha chapa perdeu, mas eu continuei amando a vida efervescente dos corredores, o ambiente da faculdade, e continuei fazendo estágio, desta vez numa outra paraestatal. Minha mãe dizia, bom, agora que você já está no terceiro ano, continua, né? Quem sabe melhora no quarto? No quarto ano, começaram as aulas de filosofia do direito com o professor Celso Laffer. Foi aí que eu me apaixonei. Me apaixonei pela filosofia, me apaixonei pela filosofia do direito. Nessa mesma época, eu passei no meu primeiro concurso público, que era para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Minha mãe dizia, bom, agora que você está no quarto ano, termina, né? No meu quinto ano, eu fiz, na época havia uma área de concentração denominada direito público. Era todas as matérias ligadas ao direito público, direito administrativo, direito constitucional, enfim, tudo que eu iria usar anos depois na magistratura, eu nem sabia. Classe pequena, uma delícia. Levei super a sério. Minha mãe respirou aliviada. Finalmente, ela terminou uma faculdade. Mesmo com o diploma, todavia, eu não achei que eu houvesse descoberto a minha vocação de verdade. Fui fazer filosofia, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na USP. Eu amei a faculdade. Estava ali a minha paixão. Então, até que eu fiz mestrado e doutorado em filosofia. Algumas matérias eu fiz no direito com a professora Elza, professor Laffer e professor Teres. Mas filosofia é minha paixão. Mas a questão é como viver de filosofia no Brasil. O que eu fiz? Eu suspendi o meu juízo. Epoqué. Depois eu decido. Passei nos concursos para a Procuradoria no município e depois Procuradoria do INSS. Não estava feliz na Procuradoria do INSS por motivos diversos. Um amigo me falou do concurso para o juiz federal substituto da terceira região. Eu fiz, na verdade, porque foi o primeiro concurso que apareceu. Eu fui passando, passei na primeira fase, passei na segunda, acabei passando no concurso. A rigor, eu estava fugindo do INSS. Mas, para minha surpresa, eu descobri na magistratura que eu estava feliz. Finalmente, eu poderia escrever numa decisão, num despacho, numa sentença, aquilo que eu realmente pensava. Não que eu não tivesse sido feliz na Procuradoria do município, mas defender órgãos públicos é um pouco complicado, porque, na verdade, é parte. Toda parte tem direito a uma defesa técnica com qualidade. E eu sempre fui Caxias, lembram? Mas chega um momento em que eu não acreditava muito naquilo que eu estava escrevendo. Vou dar um exemplo. No INSS, na minha época, o INSS não pagava atrasados com correção monetária. Foi uma época que o Brasil viveu uma inflação galopante. Nós chegamos a ter inflação de 3 dígitos. Nós precisávamos receber o salário, a gente já corria para o supermercado para poder fazer compras, porque ao final do mês, aquele dinheiro já não significava a mesma coisa em matéria de poder de compra. Imagine, então, para aquelas pessoas muito pobres, miseráveis, recebendo, depois de 6 meses, 1 ano, os atrasados a que ela fazia jus por decisão judicial, sem correção monetária. Quando eu ia defender o INSS, em juízo, eu não tinha o que escrever. Eu falei, meu Deus, o que eu vou dizer o quê? A filosofia veio em meu auxílio. Eu falei, bom, pelo menos eu vou demonstrar erudição e vou falar de Montesquieu e da separação de poderes, porque o INSS merece uma defesa técnica, de qualidade.
mas eu não acreditava piamente no que eu estava escrevendo. E eu descobri na magistratura, também um pouco surpresa, que eu era uma boa juíza e que eu gostava do que eu estava fazendo. E por isso eu decidi fazer ainda melhor. Existe um autor chamado Lyndhurst. Ele diz que um bom juiz deve primeiro ser honesto. Segundo, possuir uma dose razoável de habilidade. Terceiro, ter coragem. Quarto, ser um cavalheiro. E, finalmente, se tiver algum conhecimento da lei, isso será um bom auxílio. Um pouco de bom humor nisso, mas vamos lá. Seguindo a ordem dos atributos sugeridos por Lyndhurst, eu diria que a primeira preocupação do juiz deve ser, de fato, a formação ética. De certo que o concurso é muito rigoroso e pressupõe que o juiz recém-ingresso não tenha condutas desabonadoras, mas não é bem disso que se trata. A postura ética que se espera de um jurista é muito mais do que mera questão de comportamento pessoal. Treinado pelo ensino jurídico tradicional, como é aquele ministrado na São Francisco, e reforçado pelo concurso a memorizar a legislação, a doutrina, a jurisprudência, o magistrado às vezes corre o risco de se acomodar num conformismo sem crítica. Daí, todos os conselhos da doutora Terezinha e da doutora Marisa para ir às ruas. Nós três trabalhamos na área previdenciária e nós vemos pessoas muito pobres. No caso de LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, pessoas realmente miseráveis. Então, nesses casos, nós temos que deixar de lado os questionamentos, parar de nos escorar nos velhos padrões, como se só eles fossem suficientes para dar conta de todos os novos problemas. O desembargador, foi até presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, alerta que o juiz acomodado corre o risco de se distanciar da comunidade. O mito da inércia do judiciário, o dogma da imparcialidade e da neutralidade confere-lhe uma aura de distanciamento. Contrariamente ao estereótipo do juiz distante e submisso, Nalini propõe uma rebeldia saudável, consistente em repensar paradigmas. É claro que nem tudo que é antigo precisa ser destruído, não. Eu falei aqui de Aristóteles, dos velhos filósofos, eles ainda nos servem. Mas nem tudo que vem prevalecendo como dogma precisa ser preservado. Um juiz rebelde, leia-se, um juiz ético, não se conforma com o estado ruim das coisas. E muitos juízes existem. É por isso que existem nichos de eficiência em algumas justiças. E a Justiça Federal é muito eficiente e trabalha muito. Afirmar que o judiciário precisa de bons rebeldes me permite arriscar que talvez caiba às escolas, e a IMAG é um exemplo de escola de que eu me orgulho muito, fomentar o inconformismo, ou pelo menos certo tipo de inconformismo, em relação a algumas regras já superadas, alguns formalismos que são estéreis, e alguns preconceitos alimentados por uma visão mais arcaica. Parafraseando Lévi-Strauss, eu diria que o juiz mais preparado para lidar com as mudanças sociais da contemporaneidade, talvez não seja o que forneça as respostas mais acuradas, mas o que formule as melhores perguntas. Alguns de vocês talvez já ingressem, já tenham essa habilidade de procurar, inquirir, questionar. Alguns juízes talvez já ingressem na carreira com essa habilidade. Outros talvez as desenvolvam em esferas distintas da atuação profissional, como, por exemplo, nas universidades, dando aula, seguindo a carreira acadêmica. Me parece que as escolas de magistratura também se preocupam, devem se preocupar com disciplinas até então desprezadas por muitos, como filosofia, sociologia, política e psicologia, entre outras. A IMAG, sobretudo, tem se preocupado muito com isso. A importância dessas matérias, a meu ver, reside na aptidão privilegiada para desenvolver um olhar crítico, imprescindível ao magistrado que pretende reexaminar paradigmas. O juiz tem que pensar sempre, no exato sentido que Hannah Arendt atribui ao conceito pensar na sua leitura do filósofo Immanuel Kant.
Nós todos que estamos aqui nesta mesa virtual, já somos velhos, jurássicos. Estamos deixando o mundo para vocês, jovens. Vocês é que darão as respostas. Podem ser boas respostas ou podem ser más respostas. Nós, jurássicos, só podemos passar as nossas experiências e o que aprendemos com elas. Vocês podem absorver nossos ensinamentos ou não. Podem fazer o mundo melhor ou pior. É com vocês. Acredito que um bom juiz deva pensar sempre, ser gentil com as pessoas, com todas as pessoas, e respeitoso para com os mais velhos. Isso também tem a ver com um princípio muito importante no direito previdenciário e na vida, a solidariedade. Eu escrevi um livro, a professora Elza conhece, que acabou sendo publicado com o nome Um Toque de Solidariedade. Nele eu defendo que a solidariedade não consiste somente em diminuir o sofrimento do outro, porque eu poderia estar no lugar desse outro. Também não consiste em sofrer com o outro, a fim de tornar o sofrimento mais aceitável por ser comum, mas em elevar o amor acima do sofrimento, para demonstrar que a ferida do homem não está totalmente desamparada, sem recurso. Ou seja, que esta não é o único nome do homem. Boa caminhada, queridos alunos da São Francisco. Que Deus os acompanhe e os ilumine. Muito obrigada. Parabéns, Márcia, belas palavras, lindas, lindas. Hoje foi realmente um dia encantador e eu acho que nós não tínhamos perguntas pelo chat, né? Temos sim, professora. Temos, eu aqui não vi. Então, pediria para você ler e passar para quem for cabível. Pois não. Nós temos aqui 2 comentários da Franciele, eu vou resumir. Em primeiro lugar, ela fala que tem orgulho de ser do Jardim Franciele Santos Amorim, orgulho de ser do Jardim Horizonte Azul, um bairro da extrema periferia da Zona Sul, depois do Jardim Ângela. Eu conheço o Jardim Ângela e do Capão Redondo, e agora aluna do Largo. E a Franciele continua elogiando a palestra da doutora Marisa Santos, que fala maravilhosa. Fiquei com vontade de ser juíza e nunca nem tinha pensado nisso. Também o comentário da Vassili, eu acho que está agora abreviado, Maluk Júnior, é muito bom expor a realidade. Depois, o João Pedro Silva, parabéns, muito bom. O Felipe tem uma pergunta para a doutora Marisa Santos. Ele pergunta como o magistrado está se adaptando em meio à 4ª Revolução Industrial, na qual a inteligência artificial vem substituindo a... Opa, desculpa, perdi. Em substituindo a inteligência humana. Antes de passar a palavra à doutora Marisa, eu também passo o elogio do Janderson de Paula Santos, que dá parabéns pela explicação, e eu também acho que é Vandré, da FATEC, parabéns pela brilhante exposição sobre a realidade da magistratura. Doutora Marisa Santos, por gentileza. A pergunta é sobre a inteligência artificial, né? Isso. Um instante aqui. Eu falo com vocês por um computador e ouço no outro, com o problema da conexão. Nós temos, sim, já o projeto Sigma, dentro já do Tribunal Regional Federal, que é justamente sobre a inteligência artificial. Nós já estamos começando a usar para identificar as causas que são mais ou menos parecidas. A gente tem uma grande quantidade, por conta da competência federal, uma grande quantidade de causas que se repetem. Por exemplo,
questões de direito em matéria previdenciária, né, Márcia? A gente tem muita questão de índices, de correção, de reajustes, enfim. Algumas questões de cíveis também, correção de fundo de garantia, e agora já estamos aplicando aos recursos, no juízo de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários. Mas nós estamos ainda caminhando lentamente com isso, porque a gente não pode esquecer que cada decisão é única, né? Nem tudo é igual para que eu possa fazer um carimbo e colocar em todos os processos. Então, o que a gente está aprendendo é a justa medida disso, né? Encontrar uma equação correta para que a gente não acabe passando por cima de direitos, né? Por conta da inteligência artificial. O mundo está muito estranho nesse aspecto, né? Tudo é bem artificial mesmo, né? O nosso conhecimento parece que é bem superficial das coisas. Então, a gente tá num mundo de muita ansiedade, então a gente precisa fazer as coisas logo. A inteligência artificial identifica como é que nós podemos fazer mais rapidinho, né, o processamento das causas. Mas nós estamos nos adaptando, né? Aprendendo e tendo algumas dificuldades, porque nós temos pessoas de várias gerações que trabalham no Poder Judiciário, né? Aqueles mais antigos que ainda têm uma dificuldade para ligar o próprio computador, né? A gente passa num concurso tão difícil, né? Tem uma peneira tão fina para ser juiz federal, e nesse momento há resistência para o uso da tecnologia. Então, nós estamos vivendo um momento de adaptação, mas nós vamos, com fé, chegar lá, mas com o cuidado que isso precisa ter, né, para não ameaçar direitos mesmo, né? Márcia? Eu acabei não me descrevendo, mas eu percebi que, no fundo, é que eu não queria revelar a minha idade. Mas, se está em tempo, eu vou dizer, né, já que alguns já revelaram, que eu sou uma mulher branca, de 57 anos, recém-completados, tenho cabelos curtos, também não sei direito a cor, porque eu já vou pinto há muitos anos, mas com um castanho, assim, meio acobreados. Eu estou na minha casa, num fundo claro. De um lado tem uma planta que eu acho que é uma jiboia, e de outro tem uma imagem de um Buda. É um dos Budas. Nós sempre achamos que o Buda seria apenas o Siddhartha Gautama, mas há vários Budas. São homens, seres como nós, que atingiram a iluminação, mas voltaram para nos contar como era e nos ajudar em nossa caminhada. Então, é isso que os professores servem, né, para nos ajudar em nossa caminhada. Então, é isso que eu agradeço toda a presença de todos os mestres que tive em minha vida, tanto na faculdade como na magistratura, e que me ajudaram em minha caminhada até hoje. Muito obrigada a todos. Obrigada, Márcia. Eu vou passar a palavra para o encerramento ao professor Lucon, porque o evento foi aberto por ele. Nada mais justo que nessa sexta-feira maravilhosa, com esses elogios no chat que vocês receberam, que o encerramento seja feito pelo nosso mestre, professor Lucon, para despedida e encerramento. Professora Elza, professor Lucon, se me permitem, sim, há mais uma pergunta no chat. Pois não. Passar para não deixar os nossos alunos curiosos. Pelo que percebo, é dirigida à Márcia, porque tem a ver com o que ela falou na palestra dela. É o Felipe que está perguntando. Na verdade, está o nome de Felipe, mas depois aparece Márcia Castro. Acho que é Márcia. Como preservar o princípio da imparcialidade, do senso de justiça que todo juiz carrega consigo? Opa! Isso, hein, Márcia? Pergunta ótima!
Olha, existe uma distinção que vocês vão ver depois, tanto em filosofia do direito, como em teoria geral do processo, mais tarde também em processo civil, processo penal, que é uma distinção entre neutralidade e imparcialidade. Será que nós somos neutros? Será que todos nós não temos os nossos condicionamentos? Condicionamentos pelo fato de que nascemos no Brasil, em determinado século, em determinada família, de determinada cor, em determinado meio socioeconômico, em determinada religião, enfim, em determinada criação, em determinado ambiente familiar. Existem 3 grandes pensadores, já de outros tempos, que eles nos ensinaram um olhar crítico. Foram eles Marx, Freud e Nietzsche. Marx nos ensinou a olhar as ideologias com um olhar crítico. Falou assim, talvez a ideologia dominante seja fruto de uma relação de disputa de classes, talvez a ideologia seja da burguesia, não seja do proletariado. Ou seja, ele ensina a olhar as ideologias com um olhar crítico. Freud nos ensinava que talvez o nosso inconsciente nos pregue peças, por exemplo, através de atos falhos. Um exemplo, nós estamos com uma visita, e essa visita não sai de casa, e nós estamos com sono, e a gente não tem como fazer essa visita sair de casa. E lá pelas tantas, a visita fala, bem, eu vou embora, e nós falamos, mas já tão tarde, né? É um ato falho. Nós não queríamos falar isso, mas aconteceu, saiu. É o nosso consciente revelando o que a gente, no fundo, pensa, mas o nosso chamado superego, como diz Freud, não queria deixar escapar, mas escapou. E Nietzsche fala, ele avisa, Deus está morto. Não é que ele matou Deus. Ele avisou, as grandes estruturas do passado estão mortas. E o que fazer no mundo sem divindade, no mundo sem transcendência, no mundo sem super-homens? Então, todos esses grandes autores, os pensadores que vieram depois, nos ensinam a olhar criticamente a sociedade, as religiões, as ideologias e a nós mesmos. Então, nós temos que tomar cuidado. Seríamos nós neutros? Eu sempre aviso nos cursos de formação aos novos juízes, façam terapia. Conheçam-te a ti mesmo, como já dizia o oráculo de Delfos, né? Que é o grande lema de Sócrates. Saibam quem são vocês. Isso é importante, para que os nossos condicionamentos não perturbem os nossos julgamentos. Às vezes, um juiz pode ficar perturbado diante de um julgamento? Pode. Por exemplo, se há um familiar como parte. Nesses casos, a lei é muito clara, há um impedimento. O juiz não pode julgar, porque a lei pressupõe que ele não será imparcial. Há outros casos em que a lei fala, ela não pressupõe, ela fala assim, olha, o juiz pode, ele mesmo, reconhecer situações em que ele, juiz, sabe que naquela situação ele não agirá com a devida equidistância das partes. Esses são os casos chamados de suspeição. Então, ele é muito amigo de uma das partes, ou ele não suporta uma das partes. Então, ele mesmo, o juiz, se afasta daquele processo e se diz suspeito. Ou então, uma das partes pode também alegar, olha, esse juiz não me suporta, ele brigou comigo outro dia, não sei quando, e ele mesmo alega, argue chamada suspeição do juiz. Então, há casos em que a lei prevê que ou o juiz se afasta, esponte próprio, espontaneamente, ou então a parte alega. E daí o tribunal vai decidir, ou o juiz mesmo reconhece, não, eu não tenho condições. Essa é uma coisa. Outra coisa é a imparcialidade. O juiz se manter equidistante, a uma distância igual entre as partes. Ou seja, ouvir as duas partes. Eu gosto muito, senhores, a professora Elza trouxe o ano passado, o professor Tércio,
E se puderem ler o livro, também guardar como uma Bíblia, Introdução ao Estudo do Direito, do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. E ele traz imagens da deusa, ou das deusas Justiça. Ele começa desde as deusas gregas e passando para a deusa romana, Justitia. E é uma imagem muito feliz, que ele lembra que a imagem que nós conhecemos da justiça, a imagem plástica, é da justiça cega. Ela é cega e ela tem uma balança nas mãos, e nessa balança tem o fiel da balança, que ele tem que estar reto, direto, para que se faça o direito. E o professor Tércio lembra que a justiça está de olhos fechados, ou seja, ela não vê o que está à frente, mas nós temos 2 ouvidos para ouvir. E quando nós fechamos os olhos, nós percebemos que nós conseguimos ouvir várias coisas. Eu estou aqui falando com vocês e, ao mesmo tempo, eu estou escutando o barulho da rua, aqui onde eu moro perto da Avenida Paulista, bastante ruidoso. Eu estou aqui vendo, tentando ouvir onde estão as minhas gatas, eu tenho 2 gatas, e tentando ouvir onde estão as minhas filhas. Os nossos ouvidos ouvem várias coisas, e assim deve ser a justiça. Ela deve ouvir os argumentos do autor, ouvir os argumentos do réu, ouvir os argumentos que seja do Ministério Público, quando ele comparece como fiscal da lei, e fazer uma ponderação na sua balança. Existem valores importantes de um lado da balança e valores importantes do outro lado da balança, até chegar a uma decisão justa. Ou seja, ponderando até que o fiel esteja reto e se faça, portanto, o direito e, assim, a justiça. É um longo assunto, mas, por hora, eu acho que é isso que eu posso ponderar a respeito de um tema tão angustiante quanto esse da neutralidade e da imparcialidade. Devolvo a palavra à doutora Terezinha Caserta. Eu não sei qual era a previsão de término, se há tempo ainda para mais uma pergunta que está no chat. Não sei se é possível. Eu vi a pergunta, mas não temos nas escolas da magistratura para preparar para o concurso. Tem depois de passar no concurso. Aí é outra fase, cursinhos particulares, etc. Então, não é algo que a escola forneça. Eu dei uma olhadinha aqui, então acho que essa nós podemos deixar. E voltar a palavra para o professor Rucon. Bem, eu só tenho a agradecer a participação dessa manhã maravilhosa, a doutora Marisa, a doutora Terezinha, a doutora Márcia, querida professora Elza, sempre professora. Foi uma manhã maravilhosa, onde nós pudemos perceber o quão é importante conhecer outras áreas do conhecimento humano, que não só o direito, e como o direito se conecta a inúmeros temas, a realidade que nós vivemos, ao ônibus que nós pegamos, ao metrô que pegamos, ao dia a dia, a perceber o outro e estudar filosofia, psicologia, psiquiatria, para compreender como funciona esse fenômeno maravilhoso que é o direito. Hoje nós tivemos uma aula de filosofia, de processo, de teoria geral do processo, e foi uma manhã maravilhosa. Eu tenho certeza de que todos os alunos amaram essa manhã e não se esquecerão jamais das palavras que aqui ouviram. E certamente daqui a uns anos, a doutora Márcia, a doutora Marisa, a doutora Terezinha, teremos aí alunos, juízes, e que não se esquecerão dessas palavras importantes, dessas importantes ponderações de vida que devem ser adotadas pelo juiz ao ingressar no concurso público. Muito obrigado a todos e desejo a todas e a todos um maravilhoso dia e um maravilhoso final de semana, agradecendo a professora Elza por essas palavras tão carinhosas a mim e aos meus filhos. Muito obrigado a todos. Tchau para todos, bom almoço, até mais. Até mais, obrigada. Tchau, tchau. Parabéns a todos, muito obrigada. Até a próxima. Até.